Fala, mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entender aqui um pouco de tratamento de erros no Next, né? Esse tratamento de erro ele é um tratamento de erro um pouco mais específico para a interface, né? Para UI, para nossa interface visual, beleza? E a gente vai entender melhor o conceito, quando a gente usa isso e por que que a gente faz isso, beleza? Então, antes da gente ir para o vídeo, né? Gostaria de pedir aí que você deixe o like no vídeo, né? Se inscreva aí no canal, também clique no sininho para o YouTube te manter atualizado aí dos nossos conteúdos e também siga a gente aí nas nossas redes, os links estarão todos aí na descrição, beleza? Meu nome é Jansen, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos embora lá para mais um vídeo. Bom, então aqui no projeto, né, nós temos aqui a nossa estrutura que a gente veio criando aí, né, de rotas, de páginas para nossa aplicação. E a gente entendeu, né, que a gente consegue fazer e ir encadeando e adicionando, né, camadas e camadas das componentes e de as componentes, né, tanto server components quanto client components, a gente consegue ir criando, né, e juntando essas componentes para no final criar ali as páginas, as telas, as componentes que vão fazer parte da nossa aplicação, tá? Então, essa ideia, né, do tratamento de erro, do error boundary, traduzindo, né, error boundary, a gente pode traduzir para limite de erro, né? Ou seja, eu quero definir um limite ali para qualquer erro que acontecer além desse limite, ele vai ser tratado por aquela componente, tá? E aqui quando eu estou falando de erro, eu estou falando de erro de renderização da interface, tá? Então são erros relacionados à aparição, ou melhor, à criação dos elementos em tela, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, por algum erro de lógica ou por algum erro de banco de dados, por algum erro que pode acontecer em algum momento, até porque é um erro, né? Esse erro pode acontecer, ele pode impedir que uma tela, que uma interface seja montada, tá? E aí nesse momento que entra aí esse limite, né? Que a gente vai definir um limite e vai falar, tá, beleza, se acontecer algum erro dentro desse limite, essa componente que vai ser exibida indicando para o usuário que aquele erro aconteceu, tá? E dando também a possibilidade de recarregar ou de tentar novamente a execução ali, a montagem, né, daquela rota. Então, nos exemplos aqui, a gente vai ver isso melhor e vai entender melhor o que eu estou falando, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui no nosso, nós temos, né, o diretório app, tá? Aqui dentro nós temos os detalhes, né, que seria uma tela de detalhes, e dentro nós temos aqui um diretório user, que seria para uma página para exibir os detalhes do usuário, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero definir aqui um limite, né, esse error boundary, dentro de detalhes. Então, tudo que acontecer dentro aqui dessa minha rota, desse meu diretório de details, né, qualquer erro para calcular a interface ali que acontecer, vai ser tratado pela componente que eu vou definir aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui em details, né, na raiz aqui do diretório, eu vou criar um novo arquivo chamado error.tsx, tá? E aqui dentro, né, desse arquivo, nós vamos definir uma componente, tá? E essa componente vai fazer esse trabalho para a gente. Da mesma forma que a gente tem aqui o page, né, component ou layout, a gente vai ter que também esse do error, tá? Então o error, ele por padrão, ele tem que ser uma client component, né? Então a gente já coloca aqui lá já de início que ele é uma client component. E aqui a gente vai exportar, né? Export, default, function. Opa. Essa função eu vou dar o nome dela de error, tá? E ela vai ser um componente comum, né? Uma função que retorna ali algum elemento visual. Nesse caso aqui vai ser um div. Eu vou colocar aqui dentro um h3 dizendo que alguma coisa foi errada, né? Something went wrong. Certo? Aqui é uma div, beleza? E essa minha componente error, né? Quando ela for exibida, ela vai receber aqui dois parâmetros, tá? Então eu vou passar aqui as chaves, né? O primeiro parâmetro vai ser um error e o segundo parâmetro vai ser uma função. A gente chama ela de reset, tá? Então, aqui na variável error vai estar aqui dentro o erro que aconteceu, e reset vai ser uma função que vai permitir o usuário
a recarregar, a tentar novamente aquela solicitação que deu errado, tá? Ou melhor, recarregar aquela tela, aquela componente que aconteceu o erro, tá? Então, eu vou fazer a tipagem aqui, tá? Para a tipagem desses parâmetros que é recebido. Então, aqui 2 pontos, abro chaves e aqui dentro o erro. Ele é um objeto de erro, né? O erro aqui do próprio JavaScript. E a função reset, ela é uma função que retorna void. Ela não recebe nenhum parâmetro e também não retorna nada, certo? Então, com isso aqui, já com essa estrutura criada, a gente já consegue, nessa nossa função, esse limite de erro já foi definido, tá? Então, qualquer erro que acontecer a partir de details, né? Então, aqui em details eu tenho o diretório user, né? Que tem uma página. Eu posso ter outros diretórios, tanto aqui no mesmo nível de details, quanto para dentro, né? Diretórios mais internos ali. E qualquer erro que acontecer referente à interface e eu quero dar bastante ênfase a isso, dentro do limite e não no limite, vai ser tratado por essa componente. O que seria um erro no limite? Seria, por exemplo, aqui na tela de details, né? Acontecer algum erro aqui de interface, alguma coisa, esse erro não seria tratado por essa componente que a gente criou, tá? Então a gente vai prosseguir aqui e aí quando esse tratamento acontecer, quando o evento realmente, né, de erro acontecer, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tá certo? Então, como o limite, né, ele só funciona para dentro dele, né, para as coisas que estão dentro, a partir dele, eu vou criar aqui, eu vou simular aqui um erro na minha página aqui de usuário, né, de detalhes desse usuário. Então, aqui no nosso arquivo page, né, que é a componente, né, referente a essa rota, eu vou estar criando aqui essa interface, tá? Eu vou forçar aqui algum erro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu estou retornando um H1, tá? Então, eu vou colocar aqui por volta uma div. Eu só tenho que organizar isso aqui. E aqui dentro dessa div, na verdade, nessa minha tela, ela vai ter que ser uma client component, porque eu vou criar aqui um state, né? Então, aqui vai ser um use client, certo? Então, aqui eu vou criar um state chamado que vai armazenar os detalhes desse usuário, tá? Então, user details, set user details, vai receber o use state. Esse use state, eu vou importar ele aqui do React, tá? E aqui dentro ele vai armazenar o nome desse usuário, que é o meu nome, certo? Então, com isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar o nome desse usuário, tá? Então, aqui eu vou colocar um parágrafo mesmo, nome, 2 pontos, e aqui userdetails.name, certo? Então, com essa estrutura aqui, se eu navegar, né, para essa tela de detalhes de usuário, a gente vai conseguir ver o nome desse meu usuário, que é o meu próprio nome, beleza? Então, aqui no Chrome, né, a aplicação está rodando. Eu estou no localhost 3000. Na aula passada, a gente fez a navegação aqui para detalhes, né? A tela de detalhes, que seria essa página aqui, ó. Esse page aqui, tá? Na raiz aqui do diretório details. Só que eu quero ir para dentro de user, né? Então, eu tenho que adicionar ali no URL /details/user. Certo? Que é essa tela aqui. Então, tá aqui Hello from User Details, o meu nome. Beleza? Então, eu vou forçar aqui esse erro para renderizar essa tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, embaixo do parágrafo, eu vou colocar um botão. Certo? Esse botão, eu vou colocar aqui o texto nele error, né? E o on-click desse botão vai ser o seguinte: quando eu clicar, eu vou fazer um set user details. Beleza? Eu vou atualizar o state dessa tela e o valor desse state eu vou passar undefined. E aqui o TypeScript vai ficar reclamando, eu vou fazer um cast aqui, né? As n, só para o TypeScript não reclamar. Porque o que eu estou fazendo? Eu defini esse state iniciando ele como um objeto, né? Com a propriedade name, que é o meu nome, né? Uma string, certo?
E quando eu pressiono esse botão, esse objeto vai ter o valor de undefined, beleza? E aqui, no momento que ele atualizar o state, né, que ele recarregar a tela, ele vai tentar renderizar o nome, né, o meu nome, e vai tentar acessar dentro de user details a propriedade name, né, o ponto name. Só que aqui agora nesse momento eu tenho o valor undefined, né? Que undefined não é um objeto, né? Não tem a propriedade name dentro de undefined, né? Que é um valor aí, né? Um tipo de dado que não está definido, né? Não tem nada. Então nesse momento vai dar um erro, né? Vai dar um erro para renderizar a tela, né? A minha tela aqui, essa minha interface, que seria o user details. Então nesse momento, né? Quando acontecer esse erro, a gente vai ser apresentado aqui para a gente a nossa tela de erro, tá? Foi ali onde a gente definiu esse limite, né? Esse boundary. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu só vou clicar ali no botão, né? Esse botão aqui erro. Quando eu clico, olha lá, something went wrong, que foi o conteúdo que a gente exibiu lá, a gente colocou, né, dentro da nossa tela de erro. Ele tá aparecendo aqui para mim esse pop-up aqui com erros, tá? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar exatamente onde é, mas isso aqui acontece só em desenvolvimento, tá? Quando a gente build o código, o projeto, manda para produção, esse pop-up aqui não apareceria, tá? O usuário só iria ser enviado para essa tela de erro, beleza? Então, eu vou voltar aqui no código, tá? Porque aqui no código, né, na nossa página, na nossa tela de erro, eu posso adicionar aqui, por exemplo, um botão. Esse botão pode ser um try again, né? Um tente novamente. E dentro desse botão, né, quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar a minha função reset. Essa função que foi recebida, tá? Para ele basicamente tentar recarregar essa tela que deu problema, tá certo? Então, esse primeiro parâmetro que a nossa função de erro recebe, eu posso, por exemplo, fazer um log, né, enviar esse erro que aconteceu para algum servidor de log, algum serviço de log que tem no meu projeto, na minha empresa. Isso aí tudo depende, né, o que a gente quer fazer com esse erro, reportar ele, né, para algum serviço, enfim. Várias coisas aí podem ser feitas com ele. Por isso que o erro que aconteceu vem como parâmetro dessa componente, tá? Mas voltando aqui nosso projeto, né? Eu clico em erro, acontece o erro, agora tem aqui o botão try again, né? Tente novamente. Quando eu clico, ele vai recarregar a minha tela. E ele conseguiu recarregar porque a minha tela, né, o estado inicial que ela começou, está correto, né? Ela começa com o objeto, com a propriedade name, com o valor Janser, tá? Então isso aí tudo funciona. E isso possibilita a gente, né, esse tratamento de erro, para a gente não só detectar que aconteceu um erro e reportar, mas também dar essa possibilidade de tentar novamente, porque esse erro ele pode acontecer de diversas formas, né? Muitas coisas aí podem estar acontecendo, a gente tenta sempre diminuir, né, a quantidade de erros, né, possibilidades para acontecer um erro, mas os erros eles acontecem sempre, né? A gente tem sempre que ter um jeito de tratar eles, tá? Então, esse erro pode ser de alguma lógica de programação, pode ser algum erro que vem do back-end, uma falha de conexão, pode ser várias coisas, tá? Que seriam tratadas aqui e dessa forma, né, a gente não permite que o nosso site inteiro quebre ou que não apareça nada para o usuário, né, nenhum feedback, que tipo, fique uma tela em branco, né? A gente não permite que isso aconteça. A gente informa para ele que aconteceu alguma coisa de errado e que ele pode tentar novamente. E ainda assim a gente reporta, né, para algum servidor de logs, de erros, que algum erro está acontecendo, para o nosso time, né, que está ali tomando conta do site, possa corrigir. Beleza? Então, com isso aqui, né, eu acredito que é isso, tá? Para essa aula aqui a gente vai finalizar por aqui, até porque o conceito principal é esse. Eu posso ter, né, vários error boundaries no meu site, né? Eu posso ter um error boundary dentro do outro, né? A gente pode estar definindo vários desses aqui para estar fazendo esse tratamento. Eu posso colocar um na raiz do projeto, né? Que trataria todo, caso ninguém trate esse caso de erro, né, ele trataria, mas enfim, né, é uma forma, é uma possibilidade que a gente tem de estar reduzindo aí o impacto desses erros para os nossos usuários, tá?
Então, resumindo aqui, né, o erro, esse limite de erro, ele é interessante para a gente definir ali o limite, né, o error boundary, para que, por exemplo, né, eu vou dar aqui um exemplo de uma aplicação muito grande e que só tem esse error boundary definido na raiz do projeto. O que pode acontecer? O que aconteceria, por exemplo, né? Se acontecer um erro desse, ele vai meio que quebrar toda a minha aplicação, tá? Porque esse erro está sendo tratado na raiz do projeto, né? Então é meio que o site inteiro não ficaria funcional, tá? E eu definindo esses limites em vários locais, se acontecer algum erro por exemplo, aqui em details, eu vou tratar esse erro aqui, vai ficar de boa aqui, eu vou conseguir mexer em posts, em produtos, nas outras rotas, vai estar tudo ok, tá? Porque caso aconteça algum erro, e aí esse erro, por exemplo, se é um erro de back-end, pode acontecer em outros lugares, enfim, a gente não pode controlar muito bem quando que a gente quer que aconteça um erro, né? Mas a gente controla onde a gente vai tratar eles, tá? Então, tendo vários limites de erros, né, em rotas diferentes, a gente vai conseguir diminuir esse impacto aí de essa não funcionalidade da aplicação quando tiver acontecendo algum erro, algum tipo de erro, tá certo? Então, esse erro ele vai pegar esses erros referentes à interface. Se esse erro acontecer, por exemplo, em uma função assíncrona ou em um handler, né, um event handler, que seria, por exemplo, um onClick, né? Se esse erro acontecer dentro dessas funções, de uma função assíncrona, de um set timeout ou de um set interval, ou se acontecer dentro de um evento, né, um clique ou alguma coisa, né, um evento, e ele não vai pegar, tá? Esse error boundary não vai pegar esse erro. Ele só pega erros que são referentes à renderização aqui, da exibição do que vai ser mostrado para o usuário. Tá certo? Então, para essa aula aqui vai ser isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.